everybody! Teacher Lucilena na área. E eu nem acredito! A gente chegou à resolução da última prova do Barro, 2019. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações e dar o meu like, que vamos combinar, tá dando trabalho fazer tudo isso aqui, mas tá valendo muito a pena. E quando a gente chegar a 350 inscritos, eu vou liberar a tradução de todas as provas do Barro, do mesmo jeitinho que eu liberei de 2010 e 2011. A prova de inglês do Barro Branco de 2019 tem uma característica muito interessante. O texto é pequeno, é o menor texto que caiu até agora em todas as provas de inglês do Barro. Interessante, não é? E aí você pensa assim, então é mais fácil? Não, você leva menos tempo para fazer os pontos, porque você não precisa ler tantas palavras assim, mas o grau de dificuldade infelizmente se manteve. Vamos iniciar a resolução dessa prova resolvendo dois testes relativos ao primeiro parágrafo. Começaremos pelo teste 2. Esse teste pede o seguinte pra gente. Nesse trecho aqui, It is not a police force in the traditional sense. Its agents are not able to arrest criminals. O travessão pode ser substituído sem alteração de sentido por. Pessoal, é uma questão puramente gramatical. Então, quem estudou pontuação vai saber qual é a função de um travessão. Quem não estudou, vou contar agora. O travessão pode ser utilizado substituindo dois pontos, ponto e vírgula e vírgula. Neste caso aqui, se a gente avaliar a informação anterior e a posterior, vamos traduzir. Não é uma força policial no senso tradicional. Se você observar o título, What's Interpol? O que é a Interpol? A gente sabe que é uma polícia internacional. E aí o texto fala que não é uma força policial no senso tradicional. E depois ele fala o seguinte, seus agentes não são capazes ou não estão aptos a prender criminosos. Então, reparou que essa segunda parte, ela explica a primeira? Como assim? Não é uma força policial? Porque eles não prendem os criminosos. Então, esse travessão, como ele está iniciando uma oração que vai explicar a anterior, ele está substituindo dois pontos. Mas de que me adianta saber isso, teacher? Eu não tenho pontuação nas alternativas. Olha o que eu tenho aqui. Besides, unlike, still, since, rather. A maioria dessas palavras são linking words. Então eu preciso escolher uma alternativa que me traga uma linking word que vai explicar alguma coisa. Então vamos analisar alternativa por alternativa. E aí você deve estar se perguntando, não vai ler o parágrafo não? Não, porque ou eu sei a função do travessão, já te contei qual é, e sei cada palavra dessa como é utilizada, ou não adianta nada. Eu posso ler esse parágrafo 1 milhão de vezes que eu não vou resolver o teste. Alpha, besides. Qual é a tradução dessa linking word? Você pode ter a tradução de além disso e também. A informação que essa palavra introduz, ela vai o quê? Acrescentar informação a algo já mencionado, mas que não vai entrar em contradição. E não tem nada a ver, porque aqui a gente está falando de uma explicação. Então vamos à alternativa bravo, unlike. A tradução é ao contrário, ela funcionaria como uma conjunção adversativa, que serve para quê? Para causar conflito entre ideias. Uma ideia não concorda com a outra. Não é o nosso caso. Vou para a palavra still, que pode ter a tradução de ainda ou apesar, também pode ser traduzida como entretanto. As duas últimas têm mais a ver o quê? Conjunção adversativa. Então elas fazem parzinho com a bravo e não tem nada a ver com explicar alguma coisa. Delta, since, podemos traduzir por desde que ou visto que. Isso explica, né? Por quê? Porque vai indicar a causa. Então tá explicando. Essa é a nossa alternativa. Mas vamos só analisar a eco. Rather, eu posso traduzir por algum tanto, um tanto, que não tem nada a ver, tem mais a ver com quantidade, mesmo que eu pegue essa outra tradução aqui um pouco, ok? Portanto, a nossa alternativa é delta. Olha que interessante, eu não precisei ler o texto para ter certeza da alternativa. Eu precisei o quê? Conhecer gramática, linking words e pontuação. Daí que eu estou falando para vocês já faz um mês de que estudar gramática para interpretar texto é tudo, mesmo que não fosse um teste exclusivamente de gramática, a gramática me ajudaria a interpretar o texto. Gramática é ferramenta poderosa. Mas nós temos o quê?
que respondeu um outro teste relativo a esse parágrafo, o teste 3, que quer saber uma das atribuições da Interpol. Então, eu realmente vou ler o parágrafo todo para ter certeza que eu vou responder da forma correta. Vamos lá. Founded in 1923, Interpol is an international police organization made up of 194 member countries. It is not a police force in the traditional sense. Its agents are not able to arrest criminals. Instead, it is more of an information sharing network, providing a way for national police forces to cooperate effectively and tackle international crime, ranging from human trafficking and terrorism to money laundering and illegal art dealing. O que esse parágrafo nos conta? Fundada em 1923, a Interpol é uma organização policial internacional composta de 194 países membros. Não é uma força policial no senso tradicional. Por que não? Vem a explicação que nós já vimos no teste anterior, né? Seus agentes não são capazes ou não estão aptos a prender criminosos. Ao invés disso, é mais uma rede de compartilhamento de informações, fornecendo um modo para as forças policiais nacionais cooperarem efetivamente e lidarem com o crime internacional, que varia de tráfico humano e terrorismo a lavagem de dinheiro e comércio de arte ilegal. Muito bem, agora vamos analisar cada alternativa para a gente descobrir qual é a correta. E só vou ajudar vocês aqui destacando no texto o trecho que contém as atribuições da Interpol, tá? Porque ele começa o parágrafo falando que a Interpol não é, e depois ele fala, ao invés disso é mais, e aí ele vai citando tudo que é. Então vamos às alternativas. Alfa, investigar crimes de lavagem de dinheiro. Até aqui, maravilha, ó, nós temos isso aqui. E ocultação de patrimônio. Ninguém mencionou ocultação de patrimônio nesse parágrafo. Vamos a Bravo. Promover campanhas. Alguém citou campanha de algum tipo aí? Não. Charlie, prender criminosos. Poxa vida, a gente leu no início que é justamente o que a Interpol não faz. Ah, não vai ler o resto da alternativa? Não, não tem alternativa meio certa. Então para que eu vou gastar o meu tempo durante uma prova lendo uma coisa desnecessária? Delta, coibir a venda ilegal de obras de arte e minerais preciosos. Ninguém mencionou isso. Então sobrou a resposta, a Eco. Fornecer compartilhamento de informações às polícias nacionais. É exatamente esse trecho que eu estou destacando aqui para vocês. E aí, curtiu o começo dessa resolução da prova do Barro de 2019? Então dá meu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E em breve a continuação, ainda esta semana. Bye!